Olá, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Jéssica e na aula de hoje nós veremos sobre energia elétrica. Vamos lá? Então, para a gente começar, nós vamos ter primeiro aí a definição do que é energia. Quando a gente fala de energia, no sentido que nós vamos utilizar hoje, nós vamos ver que é um dos conceitos essenciais do campo da física. Pode ser encontrada aí em todas as suas disciplinas. A gente pode observar energia dentro do assunto de mecânica, termodinâmica, eletromagnetismo, mecânica quântica, entre outros. E a gente também pode ver um pouquinho de energia na disciplina de química e até mesmo na disciplina de biologia. Só que nesse caso nós vamos focar aqui na parte mais física da energia. E aí a gente vai ver que a energia também ela pode estar se manifestando de diferentes formas. E ela vai estar relacionada com o quê? Vai estar relacionada aí com a capacidade de produção de ação e movimento em um corpo. E hoje vale a gente trazer que a energia, principalmente a energia elétrica, que é o foco que nós vamos ter na aula de hoje, é o que move muito das nossas atividades. Hoje nós conseguimos fazer atividades aí em um curto prazo de tempo, graças à otimização do tempo fornecida pela energia, pelos diferentes elementos que a gente pode usar a partir dele. Só que vale a gente destacar também que a energia elétrica ainda não é uma realidade de todas as pessoas. Ainda existem pessoas no mundo que não têm acesso à energia, até mesmo no Brasil e até mesmo aqui no Acre, pessoas que não têm acesso nenhum, ficam restritas aí a utilizar somente da luz do dia, somente aí da luz do luar para fazer as suas atividades. Mas para quem tem acesso a essa energia, nós vamos entender como é que ela funciona, como é que ela é distribuída para que consiga chegar aí até a sua casa, até a sua escola, para que você consiga utilizar. Quando a gente fala sobre energia, vale a gente trazer a classificação dos tipos de fontes de energia. Quando a gente fala desses tipos de fontes, nós vamos ter dois tipos. Nós temos a energia de fonte de energia renováveis e nós temos aquelas não renováveis. Talvez vocês já tenham visto até um pouco dessa classificação lá na geografia, mas vamos relembrar aí, caso você não lembre, o que significa cada um desses tipos de fontes. Quando a gente fala da fonte de energia renovável, são aquelas que são extraídas de elementos que vão continuar presentes no planeta. Nesse caso, a gente está falando da produção de energia através da força dos ventos, através das marés ou dos rios, ou através das ondas luminosas do Sol. Ou seja, nesse caso nós estamos falando aí, por exemplo, da energia eólica, da energia produzida a partir das hidrelétricas e da energia solar. Ambos aí são elementos que são renováveis, que não vão se esgotar. Já as fontes de energia não renováveis são aquelas fontes que são extraídas de elementos encontrados também na natureza, só que são fontes limitadas, ou seja, tendem a acabar. Como é o caso da energia produzida a partir do combustível fóssil. Dentro desse combustível fóssil nós podemos citar petróleo, carvão mineral, gás natural, entre outros. Ou nós podemos citar também os elementos radioativos que são usados nas usinas nucleares, como urânio, como plutônio. Nós vamos ver no decorrer da aula que essas fontes de energia, elas podem oferecer pontos positivos e pontos negativos. Dentro dos pontos negativos, é aquilo que pode acontecer no ambiente em virtude da produção dessa energia. E nós temos aí dentro dos pontos positivos como que ela pode ser abordada, se vai ser um tipo de energia limpa que vai causar menor impacto ou não. Mas eu já gostaria de trazer aqui desde já que independente do tipo de fonte, todas vão trazer algum impacto. A diferença é que algumas trazem mais impacto para o ambiente e outras trazem menos. E aí, para a gente continuar, vamos ver um pouquinho como é que é o uso dessa energia renovável. Lembrando que quando a gente fala da fonte de energia renovável, pode ser energia solar, a partir dos raios solares, energia hídrica, através da ação da água, energia eólica, que é produzida pelo vento, das marés, da água do mar, geotérmica, que vai ser o calor que vem do interior da Terra,
ainda tem a de biomassa, que são de produtos que a gente tem, como por exemplo, energia produzida a partir do milho, a partir da cana-de-açúcar. Quando a gente fala do uso de energia renovável, trazendo aí para o campo do Brasil, é muito comum a utilização aqui da energia hídrica, da energia solar, da eólica e da energia de biomassa. Só que a mais utilizada que nós temos ainda hoje vai ser a energia hídrica. Muitos locais já estão adotando a energia eólica, mas ainda tem um custo elevado e ainda não é uma realidade para todas as pessoas. E aí vale a gente trazer que o aproveitamento das fontes renováveis ele tem que ser destacado, porque ele auxilia na preservação do meio ambiente e são muito eficientes aí para acabar resultando em energia elétrica. Quando a gente fala dessa energia elétrica, que é o foco da nossa aula, né, o que vale a gente trazer? Que no Brasil, quase 90% da energia, como eu já citei para vocês, é produzida nas usinas hidrelétricas. E a maior usina hidrelétrica no Brasil é a usina de Itaipu, que fica lá no Rio Paraná, né, entre a fronteira ali do Brasil e Paraguai. Só que, lembra do que eu citei para vocês, pode trazer alguns impactos. No caso da instalação da hidrelétrica, pode acabar produzindo inundações no local onde ela foi instalada, pode acabar também resultando em perda de habitat para muitos animais e perda de vegetação também. Quando a gente fala sobre essa energia, né, que é utilizada no Brasil e no mundo todo de uma forma geral, vale a gente trazer que a energia elétrica é a principal fonte de energia do mundo. Como que ela é produzida? É produzida a partir do potencial elétrico de 2 pontos de um condutor. E aí vale a gente trazer a contribuição do Tales de Mileto, que ele descobriu, né, através de uma experiência, as cargas elétricas. E por isso, através dessa experiência de Tales de Mileto, essa palavra eletricidade começou a ser utilizada. Mas como é que acontece esse processo de transmissão? Como é que a energia consegue chegar até a sua residência, até a sua escola, até os locais que você costuma frequentar? Como é que acontece? Nós temos aí, saindo das hidrelétricas e tudo mais, nós temos o que são chamadas de linhas de transmissão. Essas linhas de transmissão vão ser as responsáveis por transportar a energia elétrica que foi gerada nas usinas até as distribuidoras. E aí a corrente elétrica que passa pelas linhas de transmissão, vale a gente trazer que elas estão em alta tensão ou uma ultra alta tensão. E próximo de cada usina que gerou, nós vamos ter as subestações de energia, que precisam ter todo um controle de como vai ser distribuído e tudo mais, porque essas subestações vão elevar a tensão da corrente elétrica para que a energia ela possa ter a capacidade de viajar por longa distância nos grossos cabos da linha de transmissão. E aí, a partir do momento que a gente vê essa produção, ó, percebam aí nessa imagem, a gente tem produção, transmissão e distribuição. Então, é uma série de etapas. Não é só essa energia ser produzida e pronto, vai chegar na sua casa dessa forma. Não é. Ela passa por alguns controles, até mesmo de voltagens. Quando a gente fala sobre essa distribuição, nós temos as empresas específicas distribuidoras de energia, que podem ser públicas ou privadas. Elas vão ser as principais responsáveis aí pela entrega de energia, tá? Como é que acontece o sistema de transmissão e tudo mais. E como eu já citei para vocês, tudo isso vai acontecer através de fios condutores, que são transformadores, equipamentos de medição, controle e até mesmo proteção das redes elétricas para que chegue de uma forma bem viável, bem segura para o seu domicílio ou para as empresas dos consumidores. Ainda sobre a distribuição, vale a gente trazer que dentro da composição da rede de distribuição, nós temos as linhas de alta, média e baixa tensão. E essas linhas, inclusive, devem estar bem sinalizadas. Quando a gente fala sobre essa potência de energia, nós vamos verificar que ela tem duas classificações. Nós temos a classificação em rede elétrica primária e rede elétrica secundária. A primária são as redes de distribuição de média tensão. Vão atender, no caso, médias e grandes empresas e até mesmo indústrias. Já as secundárias são as de baixa tensão, ou seja, as secundárias são as que vão chegar nas nossas residências, em pequenos estabelecimentos comerciais e até mesmo na iluminação pública. E, seguindo,
quando a gente fala do uso de energia no Brasil, a gente vê que a gente tem uma divisão aí. Nós temos energia que é utilizada no transporte, nas indústrias, no setor energético, nas residências, nos serviços de modo gerais e até mesmo na agropecuária. O Brasil, como eu já citei, né, ele tem um dos maiores potenciais hídricos do mundo, que no caso vai ser a usina de Itaipu. E aqui, o que vale a gente trazer a respeito desse consumo? Cada eletrodoméstico que a gente tem na nossa casa, né, demanda uma certa quantidade de energia e demanda também uma certa voltagem e tudo mais. Quanto mais itens você tiver na sua casa que demandem de energia elétrica, você vai precisar de um consumo maior, obviamente, para conseguir atender a necessidade de cada um dos itens que você tem. E é claro também que cada item, né, ele requer quantidades de energia diferentes. Alguns puxam mais energia e outros puxam menos. E hoje a gente também tem, né, toda a classificação de energia. Os eletrodomésticos que você compra, por exemplo, eles são divididos lá de A até o E. E aí o A são aqueles que consomem menos energia. Aqui nessa imagem vocês podem ver, ó, o que mais costuma gastar. Nós temos aí o ar-condicionado, ele gasta 40% do consumo total de uma residência. A geladeira pode ser 30% do gasto. Chuveiro elétrico, 25%. A iluminação equivale a 20% do consumo. Televisão, 5 a 15%. E o ferro elétrico, apenas 5 a 7%. Claro que você tem outros itens e depois vocês podem até pesquisar para ver qual que é a quantidade de energia que cada um gasta. E aí, o que a gente pode fazer para reduzir o consumo de energia elétrica, não só para diminuir o valor da conta que a gente gasta, mas também para contribuir com o meio ambiente, para minimizar os custos das companhias e para não demandar tanta energia assim. Nós podemos ter atitudes simples, como manter a eficiência para a iluminação de ambientes, atenção ao uso e manutenção dos aparelhos de ar-condicionado e escolher equipamentos de baixo consumo energético. Ou seja, nessa primeira medida aí, que é a medida de manter a eficiência, durante o dia você pode abrir as janelas e utilizar a iluminação natural. A atenção ao uso e manutenção do aparelho de ar-condicionado é você realizar a limpeza periódica e usar somente nos momentos realmente necessários. E a escolha do equipamento de baixo consumo é na hora que você vai adquirir esse produto, observar aí se ele é equivalente ao A, o B, o C, o D ou o E. Quanto maior for a letra, a gente vai ver que maior vai ser o demanda pelo consumo energético. E aqui, para a gente fechar, a gente tem um resumão do que a gente viu. Ó. Dentro das fontes de energia, nós temos as que são renováveis e as que não são renováveis. As renováveis são as que não se esgotam com o passar do tempo. Elas não são, então, né, finitas. Não vão se acabar assim tão facilmente. Nesse caso, a gente tem aí as hidrelétricas, a energia eólica, solar e temos as outras fontes como geotérmicas e biocombustíveis. Nas fontes não renováveis, nós vamos ver já que são aquelas, né, que já não tem assim essa abundância para que a gente possa consumir. Aqui dentro das fontes renováveis, vamos citar mais alguns exemplos. Tem a energia produzida a partir dos moinhos de ventos, a energia produzida a partir do movimento das águas e a energia produzida através do calor do sol. E nas fontes não renováveis, nós podemos citar quem? Que são as fontes que podem se esgotar e que tendem a aumentar muito o índice de poluição. Nós temos aí o petróleo, o carvão mineral, gás natural e também a energia nuclear. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje a respeito de energia elétrica. Vocês podem acessá-la mais vezes na plataforma Eduque. Até a próxima aula!